Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite. É uma alegria enorme chegarmos aí na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre. Esta alegria é renovada e estamos começando aí mais uma semana, 7 dias, 7 dias. O que você vai fazer nesses 7 dias? Muita coisa, né? Eu e a nossa convidada aqui de hoje estávamos falando sobre o tempo, né? Como nós somos envolvidos pelo tempo, não é isso? Boa noite, Celina Sobral. Boa noite, André. Boa noite a todos os queridos que estão conosco. Boa noite, pessoal da equipe. Realmente, o tempo urge, nós temos que aproveitar da melhor forma possível, como estávamos comentando. Mas estamos juntos e o Evangelho abençoado está começando. É isso aí. E para começarmos de verdade esse evangelho, você já sabe, a gente precisa fazer uma prece para poder entrar naquela conexão de amor presente em todos os momentos e ao nosso alcance. Basta que nós tenhamos mãos para isso, neste caso, mãos psíquicas, e quem vai fazer essa conexão para nós é a nossa querida amiga e irmã Celina Sobral, e nós a acompanharemos mentalmente. Vamos lá. Então, eu convido você a se recolher um pouquinho, elevar os pensamentos até o Mestre Jesus, esquecendo problemas e preocupações, tristezas, dores, e sentindo a presença amiga desse irmão maior, que já nos envolve, que já nos alimenta com força, com esperança, com alegria. E vamos também pedindo que Ele nos dê o remédio necessário durante esses minutos, para tratamento também do nosso corpo, do nosso espírito, para entendimento dos ensinamentos, da leitura do Evangelho de hoje, para que possamos ter forças de colocar em prática esses ensinamentos de Jesus e desses amigos queridos, que nós precisamos cada dia mais confiar, acreditar, fazer por onde caminhemos para o bem, para a felicidade, para a vitória. Então nós pedimos também aos amigos espirituais responsáveis pelo Evangelho que atuem nos nossos lares, em todas as pessoas que estão conosco, dentro do nosso lar, os que estão ligados, mesmo à distância, mesmo até espiritualmente, que recebam nesses poucos minutos tudo aquilo que precisam, necessitam, e que esses ensinamentos venham realmente nos fortalecer o dia a dia. Pedimos então licença de nossa parte para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos dando início ao nosso programa de hoje, desta segunda-feira, agora às 8h04, dia 5 de outubro. Este dia abençoado de início de uma nova abençoada semana para todos nós. E nós continuamos aflitos, ou melhor, quer dizer, estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, né? Um capítulo sempre atual, principalmente em se levando em consideração mundos como o nosso, de provas e expiações, né, Celina? Com certeza, capítulo interessantíssimo. Lógico, todos do Evangelho são, né, André? Mas o capítulo 5 fala bem fundo nos nossos corações, no nosso espírito, porque a gente entende um pouquinho, pelo menos, que a gente não deve se afligir pelo que a gente se aflige, porque tudo tem um porquê, tudo tem uma explicação para todos nós. Você estava falando aqui, eu estava me lembrando daquele instante em que os discípulos estavam todos em um barco na Galileia, né, e se dá uma grande tempestade, todos entram em desespero, né, e o Cristo os socorre, né, e ao mesmo tempo lhes chama a atenção, né, porque um espírito perfeito como ele, imagina, ele já sabia da tempestade muito provavelmente antes de entrar no barco. Porque sabe,
Ou quem sabe ele escolheu aquele momento em função da tempestade, né, Celina? Para você ver como tudo tem um porquê, mas a nossa inteligência ainda está tão limitada em relação a tudo que vem ao nosso encontro, então a gente precisa mesmo acalmar, esperar baixar as tempestades nas horas que a gente se desespera, porque a explicação vem e também a bonança vem, né? Ah, sim, a tempestade passa. Não há tempestade que fique perene, né? A tempestade é um momento de nossas vidas e se faz bom marinheiro, né? Justamente no ambiente da tempestade, né? Não é nessas palavras, mas é nesse contexto que tem essa frase famosa. Bom, e nós vamos convidando você que está aflito em participar desse programa de hoje a mandar aqui a sua mensagem que será lida aqui, claro, mediante as possibilidades com muita alegria. Como é que você pode fazer isso? Você pode ligar para o 11 2457 5011. Quem vai falar alô do outro lado é a Margarete, nossa querida amiga e irmã. Você passa a sua participação e ela envia aqui para a gente 11 2457 5011. Você também pode participar pelo WhatsApp 11 99643 3827. Neste caso, quem vai receber hoje o WhatsApp, como sempre, é também a Margarete. Você passa para ela e ela remete aqui para a gente vai ler com maior alegria. Pode ser mensagem de áudio ou de texto. 11 99 643 3827. Ou você pode fazer, como já fizeram Adriana Guiar, Mário Brits, Mari Facim, Deise Manzano, Gilda Felberg, Maria Beatriz, que ela que é de Sacramento. Quem é mesmo o cabrabão de Sacramento, Celina? Não sei quem é. Uai, Eurípides Barçanufo. Ah, Eurípides Barçanufo, tá certo. Me deu branco. Tá certo. Eliette Miranda, Ronaldo Silva de Serra, Espírito Santo, de Natal, Custódio Conrado Neto. E o Guedes Júnior vai deixando o seu boa noite, assim como a Judite Martins, Jenny Silva, Isabel Rodrigues, mais um monte de gente boa. Isso no facebook.com/TV Mundo Maior. Então, vamos logo dando início. Pega aí o seu Evangelho, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos lá no item 10. Né? Não tem o Evangelho? Você pode abaixar, faz o download na internet e acompanha junto com a gente, que é bem legal. Vamos começar lá. Item 10, capítulo 5. Os espíritos só podem aspirar à felicidade perfeita quando são puros. Celina, o que seria felicidade perfeita, hein? Pois é. Para a gente que está aqui ainda nesse planeta, é um pouco difícil entender o que é felicidade perfeita, porque está longe dela, né? Tanto que eles dizem, ó, o espírito puro, lógico também, dentro dessa pureza que é entendida e explicada, porque nada a ver com pureza de Deus, nada a ver com uma situação que não é atingível aos espíritos que vão chegar nessa caminhada. Então, por enquanto, a gente precisa buscando e entendendo esses momentos de felicidade, entendendo o que fazer para alcançarmos isso e irmos buscando conhecimento para que a gente consiga chegar mais fácil no que é a verdade, no que é a felicidade. Se bem que depende muito da gente também estarmos em situações de felicidade, de calmaria, de paz interior, mas essa felicidade perfeita ainda está para os espíritos perfeitos, né? Ele fala aqui, né, só para os espíritos que são puros. Agora, Celina, você acha, quando eu li essa felicidade perfeita, a grande pergunta que eu me fiz é, o cara, quando chega o espírito, né, ou a espírito, né, quando chega no estágio de pureza, né, no último estágio da evolução divina, embora sabidos que somos de que a evolução se dá para todos sempre, mas quando ele chega nesse estágio, aqui está dizendo, ele está no estágio de felicidade perfeita. Seria essa felicidade perfeita um ato perene? Ou será que ele tem momentos de felicidade perfeita e de repente dá uma depressão, de repente dá uma tristezinha, né? Como é que será que é, Celina? Pois é. Então, se a gente chegar, a hora que nós estivermos na condição de espíritos perfeitos, a nossa inteligência, o nosso entendimento não se compara com a nossa situação hoje, não é? Então, veja bem, hoje nós ainda temos essa fraqueza
de aflição, como diz o capítulo 5, de não entendimento, de tristeza que nos leva à depressão e outras situações de síndromes e condições que nos dão sofrimento por conta da nossa falta de compreensão. Porque se nós estamos num patamar já de entendimento, primeiro, a gente vai entender o outro e aceitar. Então, o outro não vai fazer a gente sofrer. Se nós estivermos também numa situação já de espírito puro, de entender e ser e estar feliz, nós vamos ajudar a todo e levar ao outro a felicidade. E nós somos felizes quando fazemos o outro feliz. Né? Frases de Chico, frase de Emmanuel, frase de grandes luminares aí dizendo isso. Então, na condição de pureza, não tem. Tanto que é só a gente lembrar um pouquinho das condições de Jesus, nenhuma hora ele ficou deprimido, nenhuma hora ele ficou raivoso, nenhuma hora ele ficou de baixo astral e por aí vai, né? Celina, você chegou exatamente aonde eu estava pensando. Né? É só essa linha, é uma linha, né? Só essa linha, para mim, dava 3 programas da gente discutir, filosofar aqui e filosofar bastante. Né? Porque quando a gente vê, e os espíritos são claros aqui, ó, os espíritos só podem aspirar à felicidade perfeita quando são puros. Felicidade perfeita não pode ter alternância de humor, como nós temos em virtude do espaço em que nos encontramos, né? Do ambiente sócio-psíquico, né? Que nós nos encontramos, que é o ambiente terreno de provas e expiações. Um espírito, quando chega ao estágio de pureza, onde ele está na felicidade perfeita, eu entendo dentro desse conceito de felicidade perfeita que isso se dá o tempo inteiro. Né? Portanto, no instante em que nós antropomorfizamos Jesus, e não foram poucos, mas eu diria que talvez o mais expressivo é justamente o momento da crucificação, né? Ato de maior, entre aspas, aflição do Cristo. Seria algo insano a gente dizer, naquele instante Jesus estava tendo um momento de felicidade perfeita? Na hora que ele sofreu, que ele estava sofrendo exageradamente? Não, ele não estava ali tendo... Não podemos esquecer que Jesus disse assim, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Então, lembrando também da condição do espírito dele vir descendo até ter o perispírito preparado para encarnar num planeta de provas e expiações como o planeta Terra. Um espírito puro, para encarnar num planeta completamente materializado, que nem o nosso, e principalmente naquela época mais ainda, ele precisou se adaptar para aquilo, como nós vemos também nos estudos. Então, no momento de sofrimento dele, não é que ele estava infeliz, porque ele já sabia o que ele ia passar, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Né? Ele é o governador do planeta, imagina o chefe, imagina você, chefe aí da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, você sabe tudo o que acontece, você vê, mesmo que você não esteja vivenciando ali naquele momento, você está, né, por cima, você está soberanamente em tudo ali, atuando, agindo, entendendo, e é o que acontecia com Jesus, governador do planeta, sabendo exatamente das suas ovelhas, ele sabia o que ele ia passar. Então, veja bem, quando eu sei que aqui eu vou pegar esse copo de água, esse copo aqui está bem quente, eu já vou me preparar, ou eu vou pôr uma luva, eu vou pôr alguma coisa assim. Então, não vai me queimar, nem vai doer tanto a minha mão de pegar alguma coisa quente se eu já estou preparada. Então, não é que Jesus ali não estava em momento de felicidade, ele estava sentindo o que o corpo dele, né, trazia para ele naquele momento. Só que ele... Lembra que o ladrão que estava na cruz do lado dele, tinha um ladrão bom e um ladrão mau, que a gente sabe que ladrão é tudo uma coisa só. E ele falou assim, como é que você consegue manter essa paz toda? Quando você sair daqui, né, estou falando assim nas nossas palavras, eu quero estar com você no paraíso. Quer dizer, eu quero vivenciar dessa sua paz, dessa sua tranquilidade, dessa sua fé, dessa sua calmaria. Então, isso tudo já explica para a gente. Não é que ele estava triste, não é que ele estava com raiva, porque ele entendia tudo o que estava acontecendo, ele sabia tudo o que ia acontecer. Então, a sua condição existencial o colocava naquela condição de sangramento, né, de choro, das lágrimas escorrerem,
coisa desse tipo. Sim, sim. Eu concordo com você em gênero, número e grau, né? E nesse conceito de felicidade perfeita também há o nosso conceito de felicidade perfeita, né? Eu posso chegar para uma pessoa, para você, meu irmão, que está nos acompanhando, para você, minha irmã, e falar assim: o que é felicidade perfeita para você? Você vai falar assim: meu, é a mega sena acumulada de 6 semanas. Falar nisso parece que tá. Me falaram aí, eu vi alguma coisa, né? Joga lá, a chance é 1 trilhão. Vai lá, vai que você é esse um. Eu não jogo É mais fácil fazer a reforma íntima, né, Celina? Mas nesse instante de entrega do Cristo, o conceito de felicidade perfeita que eu compreendo, né, até também de uma forma meio poética, uma vez que faz parte das nossas atribuições, né, o instante do grande roteirista, o grande ator em cena, o grande artista, encerrando o maior espetáculo de todos os tempos da humanidade, onde tudo havia se dado de forma absolutamente perfeita, né? Felicidade perfeita no sentido de que naquele instante a mensagem, o amor do Cristo eternizava-se para sempre na humanidade. Nós nunca mais, não só nunca mais nos esqueceríamos dessa personagem, como aprenderíamos a importância de seguir seus passos, né? E também me ocorre, porque quando nós estudamos a crucificação, né, Celina, existem autores que narraram a crucificação, deixaram documentos que falavam sobre o processo de crucificação, e não era raro as pessoas passarem dias naquele processo, né? Não era algo que colocava o camarada naquela situação e ele rapidamente chegava ao óbito, né? O processo era demorado, às vezes precisava se quebrar as pernas da criatura para que a criatura, se não tivesse condições de se apoiar sobre as pernas, e morrer por asfixia, que também era muito lento. E os evangelhos nos trazem, né, que o desencarne, ou melhor, o processo de falecimento físico, ele se deu em um dia, né? Jesus foi crucificado de manhã e à tardezinha ele veio a óbito, né? E aí a gente pode parar para pensar em algumas possibilidades. E nós aqui, tanto eu quanto a Celina, nós não estávamos lá. Eu acredito que não, né, Celina? Vai saber, né? Talvez eu possa ter sido um fiapinho de madeira da cruz, na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses. Mas, enfim, e dentro desta aflição em que o Cristo vivia, e essa calma e essa tranquilidade que você nos narra agora, que é descrita por um dos personagens, né, que é um dos ladrões, né? Segundo alguns evangelistas, esses dois personagens não teriam existido, outros acreditam que ele teria existido. De qualquer forma, se eles não existiram, Jesus, de alguma forma, autorizou que esta escrita, né, que este evangelho que narra a existência, eu não sei qual dos evangelistas, trouxesse essa narrativa, né? Portanto, ela traz um significado para todos nós. Se esta personagem descreve essa aparente tranquilidade do Cristo, eu fico imaginando que o próprio flagelo, né, que é o momento anterior, quando ele é condenado a ser açoitado, ele deve ter sido tão intenso e planejado pelo próprio Cristo, como quem diz: vamos resolver este negócio logo, né? E como é que nós vamos resolver? Nós não vamos passar por em cima de nenhuma lei. Eu simplesmente vou ficar tranquilo aqui, né? De boa. Os caras não vão acreditar. Olha, gente, eu estou falando aqui de pensamentos, estou filosofando. Os caras não vão acreditar como é que me batem desse jeito e eu sequer me mexo, né? E isso vai trazer um flagelo para o corpo, que rapidamente vai concluir o assunto, né? O roteiro era dele, né? E a capacidade que um espírito... Nós não temos condições de compreender a capacidade que um espírito desse tem de controlar, né, a dor, de controlar a mente. Nós usamos 10% da nossa cabeça. Segundo agora, tem estudos, parece que chegou a perto de 14%, coisa e tal.
Mas Jesus usava 100% de uma mente crística. Então, imaginemos o poder deste espírito, né, Celina? Pois é, imagina se a gente não usa nada da nossa mente. A gente não tem noção do que se passa num espírito, né? Numa consciência de um espírito desse patamar. E, lógico, você foi muito feliz aí na sua colocação, no seu posicionamento. E lembrando também que Jesus ali estava provando para a eternidade a imortalidade do espírito. E eu não sei se você lembra a passagem de Humberto de Campos, que conta quando veio todos os anjos festejar aqueles momentos finais de Jesus, lembra disso? Né? Bem Sim. Interessante. Que veio o anjo da caridade, o anjo de todos os sentidos do perdão, o anjo do amor, o anjo da luz, e o último que veio sussurrou no ouvido dele, lembra, na cruz? Alguma coisa, e Jesus também e colocou o ouvido nos lábios de Jesus e saiu rapidamente correndo aquele anjo para fazer o que Jesus tinha balbuciado no ouvido dele, e era a maior lição de perdão da humanidade. O anjo tinha dito que Judas tinha acabado de suicidar-se e Jesus pediu, naquele exato momento derradeiro dele, que ele fosse socorrer Judas como espírito suicida que era, e que depois, lógico, teve aquele encontro lá com Maria, bem depois do desencarne de Maria. Então, quer dizer, em tudo ali era realmente um acontecimento não só programado, mas como de ensinamento, de escola para a eternidade. Sim, de escola para a eternidade. Essa é a palavra, acho que a palavra é perfeita, de escola para a eternidade, né? Vamos ler mais um trechinho aqui do Evangelho. Qualquer falha que tenham cometido lhes impede a entrada nos mundos felizes. São como os passageiros de um navio atingidos pela peste, aos quais é proibido desembarcar em uma cidade até que se tenham descontaminado. Isso é atualíssimo, né, Celina? Super. Nós todos estamos, de uma certa forma, nesse momento, em um navio. O nome desse navio é Terra, né? E o nome dessa peste é Covid-19, né? Enfim, esse é o momento que nós estamos. Do que será que nós estamos nos descontaminando nesse momento da nossa existência, né? E lembrando também, né, Celina, que nós, a partir dessa visão que nós tivemos agora, que nós conversamos agora, sobre como Jesus se via naquele último percurso, a gente também começa a ver a aflição a partir de uma ótica muito subjetiva, né? Aquilo que é aflição para mim, para que todas aquelas pessoas que estavam ali, certamente estavam escandalizadas, horrorizadas com aquilo que estavam vendo, né? Menos as pessoas que faziam parte do espetáculo como protagonistas pelo lado da violência. Esses estavam tremendamente adoentados, né? Não tinham condições. Mas estas pessoas que viram aquela cena estavam horrorizadas. Pelo outro lado, num lado que nós não tínhamos condições de alcançar, que aquelas criaturas não tinham condições de alcançar, uma verdadeira festa se colocava, talvez a maior festa de todo momento da história terrena, né? Que é exatamente isso que a gente falou agora, né? Que foi escrito por Humberto de Campos. A maior festa espiritual dos anjos auxiliares de Jesus vieram recebê-lo, porque ele tinha cumprido brilhantemente o que ele tinha se proposto, né? E agora nós estamos vivenciando uma fase de teste, de verificação até onde nós aguentamos e nós aprendemos. E aí precisamos não só refletir, como fincar o pé no chão, né, André? Para ver, peraí, o que a gente está fazendo com a gente? Será que a gente está perdendo tempo, todas essas passagens, todas essas encarnações, nessa última encarnação, uma vez que nós também, não é, André, já sabíamos que íamos passar por isso. Nós não estamos passando nada inocentes, nós não estamos passando nada iludidos. Assinamos o que íamos passar e nos comprometemos com a vitória. Olha, não, manda que a gente aguenta, né? Pode vir o que tiver que vir, que a gente vai vencer. Agora, como é que está o nosso orgulho? Como é que está a nossa falta de paciência?
como é que está o nosso egoísmo, como é que está o nosso desapego, como é que está o nosso preocupar e aceitar situações e o outro que está no nosso caminho. Quer dizer, tem umas interrogações aí que nós temos que lembrar também, André, aquela situação de escolha, não é? Destino. Muita gente acredita no destino, mas não é assim. O destino é aquilo que está respondendo às nossas escolhas, né? Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, não pode a gente dizer, não, olha, isso daí era do destino, tal, tudo. A gente pode modificar, a gente estava conversando antes de começar o Evangelho, eu e o André, que como está acontecendo coisas boas para mim, para ele e para muitas pessoas também. Não é? Então, tudo é um ponto de vista, é um foco, e a gente precisa ver o que estamos fazendo com a gente nesse barco que a gente está dentro aí agora. Nesse processo de descontaminação, né? Ver esse momento não com a visão de quem está vendo um espírito de horror, né? Quando nós vimos os nossos irmãos naquele sofrimento, nos hospitais, nas UTIs, mas não é ter essa visão, né? Porque do outro lado, o que tem do outro lado? De que outro lado que eu estou falando? Eu estou falando do lado espiritual. Eu me lembro de uma frase do nosso querido amigo, irmão, queridíssimo, Dr. Décio Iandoli, né? Que é professor, doutor de medicina, né? É cirurgião de gastroenterologia. Quase que não sai. Gastroenterologia. Cirurgião gástrico. Difícil mesmo, é difícil. Cirurgião gástrico, e ele me disse o seguinte, ele começou a Universidade de Medicina num sofrimento muito grande, né? Quando ele estava no ambiente hospitalar, cumprindo ali o seu plantão, isso já no final do curso, né? E durante o seu plantão na UTI, partiu uma criatura, morria uma criatura, né? E isso abalava ele, né? Ele se sentia, de uma certa forma, falindo. E a partir dentro desse percurso, ele teve a bênção de descobrir a doutrina dos espíritos. Aí muda completamente, né? Como é que ele começa a ver esse instante? Ele começa a ver esse instante dele, médico, terreno, entregando o paciente para o médico espiritual. Só passando de ambiente, né? Tá aqui, agora o trabalho é com você. Olha que profundo isso, né? Olha como nós podemos ver tudo de um outro prisma. É evidente que quando nós estamos no barco contaminado, né, tudo que a gente vê, tamanha a nossa pequenez, é a possibilidade de contaminação, de sofrimento e morte, né? E muitas vezes nós já começamos a pensar de quantas pessoas vão pegar além de nós do nosso ciclo, né? Essa é uma forma de ver as coisas. Isso pode se dar? Pode se dar, né? Nós devemos nos cuidar para que tal não se dê? Nós devemos nos cuidar para que tal não se dê. Não vamos saindo para a rua aí achando que somos super-heróis espirituais e que o nosso perispírito está bombadão, porque não é assim. Nós precisamos nos cuidar, né? Mas cientes de que, se por um acaso um espetáculo horroroso se der, tem um outro espetáculo belíssimo se dando do outro lado. Sempre, porque Deus é pai, não é padrasto, e Jesus é irmão. O nosso querido Carlos Lima fala aqui, Celina, e o filme do Mel Gibson, a história que não foi contada sobre o Cristo? O filme é brilhante, Carlos. Do ponto de vista cinematográfico, ele é brilhante. Mas é uma visão, a meu ver, muito distorcida, principalmente no que tange ao sofrimento do Cristo. Eu não consigo ver um espírito dessa envergadura tão perdido como nós vemos ali naquela peça, né? Uma peça de uma violência gratuita, né? Eu assisti no cinema, Celina, quando lançaram. Isso em 1900 em Guaraná com rolha. Nossa, eu não assisti, não. Não perdeu nada. E a moça que estava do meu lado, eu achei que ela ia ter um infarto, porque ela chorava copiosamente. Né? Copiosamente. Por quê? Porque estava vendo um espetáculo de tamanha violência, de tamanho sofrimento, que ela não conseguia se manter. Mas, enfim, Carlos, essa é uma visão, a visão do Mel Gibson, né, que ele é seguidor de uma religião cristã ultra-ortodoxa, né? Nada contra, cada um tem o seu caminho. Essa era a visão dele, né? Vamos agradecendo aqui Maria Roque, Isabel Rodrigues, Neuza Maria de Almeida, o Carlos Lima, que nós já falamos, o Luiz Gomes da Silva, a Maria Wanda Vieira de Jesus, a Silvana Teixeira, Antônio Luiz Souza, que é de Guaxupé,
Minas Gerais, Ângela Gonçalves e mais um monte de gente boa que nos mandou mensagens tão carinhosas e tão queridas aqui. No WhatsApp também bastante gente de Mundo Novo na Bahia, Angela Freitas, nosso querido Geraldo Cuchara e a Lucélia lá de Itanhaém, o Penteado Guilherme dizendo, olha, fico muito emocionado. Ah, não, peraí. É Nair Penteado Guilherme. Desculpa, Nair. Nossa querida amiga Nair Penteado Guilherme, que é de Araraquara, diz aqui. Boa noite, André e Celina. Fico muito emocionado em ouvir vocês. Acompanho todos os dias. Um grande abraço. Nós é que ficamos, né, Celina? Beijo para ela. Nossa, que honra termos, né, essas pessoas queridas aí vibrando também por nós e entrando nessa família, nesse bate-papo tão acolhedor e envolvido também pelo plano espiritual. A nossa querida Dete Damasceno, que é de Natal, vem deixando aqui seu desejo de luz para todos. Né? Boa noite, André e Celina. É a Mércia de Uberaba, vibrações para minha mãe. Hoje faz um mês que ela foi para o mundo espiritual pelo Covid-19. Gratidão a vocês. O nome da minha mãe é Aparecida Teixeira da Silva. Daqui a pouco, minha querida Mércia, nós vamos fazer a vibração final aí, né? E você vai pensar aí fortemente na sua mamãe, vai mandar um monte de energia de amor e paz, certamente ela vai receber, e essa energia é muito gostosa, e é uma energia que as une, e tomara que seja uma energia que esteja presente sempre na vida de vocês, né? Nunca é adeus, é sempre só um até logo, né? O Antônio Barbier, que é de Vargem Grande do Sul, interior de São Paulo. Boa noite, André, e boa noite, Celina. O Evangelho no Lar é uma bênção em nossa casa. Deus abençoe infinitamente. Né? De Porciúncula, no Rio de Janeiro, a nossa querida Maria das Graças, que tenhamos uma semana abençoada com muita luz. Amém, amém, amém. É isso. A nossa neta, que é de Araripina, também deixa a sua mensagem. Mais um monte de gente que vai chegando aí, mas nós já vamos aí nos encaminhando a mais um trechinho de leitura do Evangelho de hoje. É nas suas diversas existências corporais que os espíritos se libertam, pouco a pouco, das suas imperfeições. As provações da vida, quando bem suportadas, fazem progredir. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa, a ferida que cura o doente. Quanto mais grave é o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Quando os espíritos estão nos falando desta necessidade de um remédio amargo, né, eles não estão sendo categóricos no sentido de vocês serão punidos, mas no sentido de existe uma correção que precisa ser feita em curso, né, e uma progressão, e isso às vezes pode levar a um episódio de sofrimento, ou alguns episódios de sofrimento, mas que são sempre muito relativamente curtos, se nós pararmos para pensar na eternidade, ou melhor, na eternidade não, na imortalidade de todos nós, né, Celina? Com certeza. Isso daí me lembra o livro Asas da Liberdade, se eu não me engano o nome, que conta a história também de Jerônimo Mendonça, grande história de Jerônimo Mendonça, aquele orador, missionário, praticamente divulgador do espiritismo, que morava em São José dos Campos, que eu conheci, que eu levei lá na casa André Luiz para fazer palestra, quase morri no dia porque o homem não chegava lá, eu chorava copiosamente, ele não chegava, olha, estou, né, me entregando aqui. Mas ele conta, né, o porquê, o sofrimento dele nessa encarnação, e isso me lembrou também agora, André, como chama aquele jornalista da Record que desencarnou com câncer rapidamente, que fazia aquelas notícias horríveis lá? Não sei. Sabe, é um jornalista da Record que tinha um monte de criança que gostava dele. Agora, recentemente? Não é tão recente, mas ele foi embora com câncer que rapidamente consumiu. E ele, eu não me lembro se ele era católico ou era evangélico. E ele falando do câncer, né, ele achava que ia vencer, mas aí ele declarou também na TV Record, né, nesses programas de domingo, que a dor que ele estava sofrendo como doente de câncer, ele agradecia de qualquer forma a Deus, porque mesmo se ele desencarnasse, que ele falou morrer, né? Mesmo se ele morresse, mesmo assim,
ele não estaria dizendo que ele não venceu o que ele tinha que passar, que era a doença do câncer. Isso daí, para mim, ficou tão marcado, eu falei em várias palestras minhas isso, porque olha só, a fé, a certeza de uma mão amparando, a gratidão e a certeza da continuação da vida. Ele falou, não, e mesmo se eu vier a morrer, isso não quer dizer que eu não venci a doença. Quer dizer, olha só. Você falou de um, agora eu vou falar de outro, né? Esse está ao alcance no YouTube. Você coloca lá Roberto Leal, nosso querido cantor aí que partiu, cantor da nação luso-brasileira, torcedor da Lusa, coitadinho da nossa Lusa, Roberto, o nosso querido irmão. Conheci o Roberto pessoalmente, uma pessoa queridíssima, né? Entra no YouTube, coloca lá, né? O último show do Roberto Leal, ele falando do câncer. É um negócio extraordinário de bonito, assim, ele agradecendo aquele momento dele, né? Realmente porque teve condições de enxergar o espetáculo, não com os olhos de quem está ali debaixo da cruz vendo sangue, mas sim com os olhos de quem está no espírito vendo a luz, né? Vamos ler mais um trechinho aqui, praticamente o último trechinho de hoje. Portanto, aquele que sofre muito deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar por ser curado em breve. Depende dele, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso. Não perder o seu fruto com lamentações, sem o que ele teria que recomeçar, né? Esta questão da lamentação é muito interessante. É humano, né? Não há como. Eu, pelo menos, entendo que no estágio que nós nos encontramos, é muito raro o espírito que toma uma patada forte, vai por assim dizer. Sabe aqueles coices que a gente leva de vez em quando? Aquelas quedas grandes e que de alguma maneira não entra em algum tipo de lamentação. Isso é absolutamente normal, humano, do estágio que nós nos encontramos. Pelo menos assim que eu vejo. Agora, o drama é permanecer na lamentação, né? E por quê? Porque a gente tira o foco da solução, né? A gente, como que lidera equipes, né, Celina? Principalmente os times de coordenação, quando nos procuram, e falam assim, olha, nós estamos com um problema ótimo, e qual que é a solução? O problema, já estamos, já está o problema. Então, vamos focar agora na solução, né? E você começa a ver a coisa com um foco completamente diferente, né? Você sai da lamentação, ok, já estou aqui, já está doendo, já reencarnei aqui nesse estado que eu estou, né? Não importa, nós precisamos falar aqui um pouco rapidamente. Aliás, você podia talvez nos ajudar com isso, né, Celina? A questão do perispírito, né? Muitas vezes, esta expiação ela está no perispírito. Então, muita gente que nos acompanha aqui não conhece até, né? Fala um pouquinho para a gente, para quem nos está acompanhando, o que é o perispírito e como é que ele acaba nos conduzindo a essa expiação. Eu acredito que muitos dos que estão ligados a nós, deve ser mais ou menos da minha época, não da sua, que se falava de que, pelo menos existia, não sei se nas escolas, nas firmas, aquele mata-borrão, não sei, carbono, né? Então, o nosso perispírito, eu acho que na minha escola lá no Rio, acho que era carbono, não me lembro. Bom, é alguma coisa, o perispírito, meus queridos, é alguma coisa que fica registrado tudo o que a gente faz na nossa existência, mantendo a nossa individualidade. É o corpo do espírito, para que realmente o espírito não se perca na unicidade aí, e para que aquilo que a gente aprendeu, que a gente fez, tanto de bom como de ruim, não fique aí sem a gente ter a responsabilidade das nossas escolhas e o mérito dos nossos aprendizados e da nossa vitória. Então, o perispírito deixa tudo registrado. É como se fosse um mata-borrão, se eu não me engano a palavra, que deixa ali tanto que vai moldar o nosso corpo hoje. Né? Se eu tenho problema no fígado, se eu tenho problema de dor de cabeça, se eu tenho problema em alguma coisa assim, é porque eu deixei registrado no meu perispírito coisas que precisam se modificar, se reajustar, para depois vir a ser um corpo perfeito, um espírito perfeito, e o perispírito cada vez mais sensível, cada vez mais fluídico, conforme o nosso espírito vá evoluindo. Que mais que você tinha pedido para falar? Não, como é que o perispírito, às vezes, nos coloca numa situação de expiação. Quer dizer, não necessariamente o perispírito, né?
mas como é que se processa esse momento, né? Onde, em função de problemas espirituais, um espírito pode vir para essa encarnação com graves sequelas, né? Graves sequelas. Exatamente. Eu costumo dizer que a expiação, que é o que nós temos que passar por conta de... Eu costumo dizer que é assim, olha, eu pedi um empréstimo para o André. Não tem jeito, eu vou ter que pagar para ele, né? Então, quando eu peço alguma coisa e eu tenho que pagar, eu tenho que acertar com a lei divina, eu estou numa expiação. E quando eu registro no meu espírito alguma coisa que realmente foi considerável, não tem jeito. Eu tenho que me acertar com a lei divina, né? Que a prova é uma coisa mais fácil, é que nem a gente entrar numa faculdade e dizer, nossa, eu já aprendi química o suficiente, vou fazer a prova porque eu posso passar de ano, já aprendi. Se eu estou dizendo que eu já aprendi, eu vou fazer a prova e vou passar. Agora, se eu não passar, não adianta dizer que eu já aprendi, que eu não aprendi. A mesma coisa da faculdade e a faculdade da vida, da existência. Então, certas dores, por exemplo, o câncer, né, André, que a gente tinha até falado dos queridos lá que faleceram, desencarnaram com câncer. O câncer, segundo o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que é um grande pesquisador aí e médico, né, de grandes formas de estudo na medicina, uma vez eu indo para o trabalho, ouvindo ele na Rádio Boa Nova, ele começou a falar do câncer, eu falei, peraí, deixa eu prestar atenção mais. E ele falou que o câncer é uma das formas mais rápidas de nós nos libertarmos de dores, de erros, de débitos, não só presentes como passados. Então, a gente reclamar é clamar 2 vezes. A gente reclama muito, principalmente de doenças graves, de coisas que vêm ao nosso encontro de uma forma que nos fazem sofrer muito. Mas olha, entre aspas, a libertação que tem o espírito que sofre, que já sofreu e que se liberta do câncer. Não é? Ele está fluindo no perispírito dele, no corpo dele, coisas que iriam trazer sofrimento maior ainda e muito mais demorado se não fosse pela misericórdia divina passar por uma situação dessa e se quitar a lei divina. Pois é. O pessoal, os nossos queridos amigos, irmãos e irmãs aqui que deixaram mensagens no Facebook não nos abandonaram aqui, né? Bateu uma crise de esquecimento na Celine e em mim aqui. É o Marcelo Rezende. Marcelo Rezende, eu tinha lembrado Rezende, mas não lembrava o primeiro nome. É isso aí. Bom, e é isso. O programa de hoje vai precisar interromper por aqui, mas acho que já deu para a gente estudar bastante. Falamos, filosofamos bastante e agora podemos entrar nas nossas vibrações. E aí nós vamos convidando o irmão e a irmã, caso possa, caso queira, cerrar os seus olhos. Se permitir ser envolvido pela paz, pela luz, pelo amor, pela energia que nesse instante nos é endereçada por um irmão querido, mensageiro do Cristo, conectado conosco, nos traz o remédio, o elixir, o unguento, na medida certa que necessitamos. E no seu abraço amoroso nos auxilia em um processo de iluminação psicobiofísica. E este irmão querido também nos auxilia para que possamos juntos vibrar um ambiente de paz, para que tenhamos abundância e prosperidade com Cristo no nosso espaço de trabalho, para que ali possa haver geração de trabalho, de renda, dando dignidade às pessoas. Que o nosso ambiente de trabalho seja proveitoso, principalmente psiquicamente. Este irmão também nos ajuda a que possamos vibrar para os nossos lares, para que a luz se instale no nosso ambiente residencial, principalmente a luz das nossas vibrações de amor e das nossas compreensões para com as falhas daqueles que coabitam conosco, para as nossas necessidades de compreensão, de vida social. Que o nosso ambiente residencial seja de paz e de luz, Senhor. Vamos nos lembrando também nesse instante daquele nosso irmão ou daquela nossa irmã
que nós sabemos que está passando por um momento difícil de partida para a pátria espiritual, muitas vezes, algumas tantas vezes, uma dor aqui mesmo, no campo terreno, uma dor da solidão, a dor física, a dor de uma doença, a dor da desesperança. Que nesse instante o seu coração seja tocado pelo Cristo Senhor, acalmando este espírito e conduzindo a tempos e alegrias muito melhores e maiores. E por fim, vamos vibrando muita paz e amor a todos os nossos irmãos profissionais da área da saúde, para que possam, ombreando com Cristo, seguir prestando o excelente trabalho que prestam para a humanidade nesse momento de aflição, mas de grande aprendizado. E assim agradecemos a Deus e a Jesus pelo pão evangélico dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Celina, uma ótima noite para você, querida. Ótima noite para você, André. Ótima noite a você que nos acompanhou. Que nós possamos realmente nos refazermos espiritualmente e materialmente. Uma ótima noite para vocês. Beijo no seu coração, meu irmão, minha irmã. Nós nos encontramos amanhã às 18 horas com mais um Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Até amanhã! Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.